Então a gente tem essa pergunta, né, que é o que faz alguém ser budista, né? Então podemos achar que são as roupas que a pessoa deveria usar, um determinado traje, né? Podemos achar que são as cerimônias, os rituais que a pessoa faz ou deixa de fazer. Podemos achar que é a prática regular de meditação que a pessoa faz ou deixa de fazer, né? Podemos achar que é um determinado comportamento sobre aquilo que a gente deveria comer ou não, ou aquilo que a gente deveria beber ou não, né? Então, em geral, os budistas eles vão ser associados a uma questão de uma cultura de paz, a meditação e também uma questão de não violência, né? Mas aí o que acontece? Se nós simplesmente tentarmos imitar os monges, né? Ou praticar a meditação, ou recitar mantras, ou tentar convencer as pessoas de que o budismo é melhor do que outra coisa, né? A pessoa ela vai se declarar budista, mas na verdade ela vai ser um cosplay de budista, né? Então ela vai estar se fantasiando, porque não é essa a questão principal. Tudo isso que a gente falou até agora são meios hábeis, ou seja, são formas de ajudar as pessoas a elas andarem no caminho, certo? Então também outra coisa que pode acontecer, né, é o que faz a pessoa ser budista é ter uma pilha de livros, né, ou participar de vários retiros, frequentar, viajar bastante em busca dos mestres, né? Mas na verdade, se a pessoa fizer tudo isso e ela não transformar o que está dentro, né, é como se ela fosse uma pessoa que está doente em cima de uma cama e ela não toma os remédios. Na verdade, ela fica pedindo para ler a bula dos remédios e fica fazendo considerações sobre a bula, né? Então, o que acontece? Quando a gente pergunta o que faz alguém ser budista, né? A pergunta principal é qual é a nossa busca quando estamos procurando os ensinamentos? Isso precisa ficar claro, tá? Isso precisa ficar claro. Então, por exemplo, podemos ter várias abordagens do budismo, certo? Mas vamos começar então por uma abordagem que seja crucial, ou seja, todas as escolas passam por ela, que é a abordagem das quatro nobres verdades, né? Então a pessoa ela vai olhar para a própria vida dela e ela vai aprender a experimentar aquilo que está acontecendo com ela, só que agora ela tem o olho do Dharma, né? Eu gosto de explicar essa questão do olho do Dharma como se fosse a gente está assistindo um determinado filme e agora a gente está olhando para aquela legenda daquele filme, né? Então, por exemplo, eu posso olhar e entender os conceitos fundamentais com as quatro nobres verdades, como, por exemplo, a impermanência, a questão da ignorância quanto à nossa verdadeira natureza, o sofrimento, a vacuidade do sofrimento, o samsara, o caminho para a liberação do sofrimento, a compaixão, né? O karma, a originação dependente, a bodhicitta, né? O treinamento da mente, prajna paramita, ou seja, são conceitos fundamentais. E tudo isso só vai fazer sentido quando nós estivermos olhando para o budismo como um caminho de transformação, tá? Então, no meio disso, entendemos que podemos despertar para as causas do sofrimento, né? Entendemos que a nossa, não é que o Buda nunca disse que a vida é sofrimento. Ele disse que quando nós nos perdemos da natureza da mente, quando nós nos perdemos da nossa verdadeira face, a experiência ao nosso redor é uma experiência de sofrimento, tá? E aí ele explicou como que isso acontece. Isso está descrito na segunda nobre verdade, tá? Então, se são quatro nobres verdades, a primeira é a verdade do sofrimento, a segunda, a sua origem e sua causa, a terceira, o caminho para erradicar o sofrimento, e a quarta é propriamente o caminho, tá? Então, por exemplo, de forma bem branda, a pessoa poderia observar se o que está sendo falado é verdade ou não. Isso é mais importante do que, por exemplo, o comportamento externo que ela vai seguir. Eu não estou dizendo que é para a gente sair por aí fazendo qualquer coisa, porque existe uma coisa chamada interdependência. Não é isso. Mas eu estou dizendo que o ponto principal não é a gente sair por aí se descrevendo como um budista
só que, na verdade, dentro do nosso coração, a gente só está alimentando orgulho, vaidade, né? Não é isso. Então, por exemplo, quais são os três tipos de sofrimento? Isso é bacana, ou seja, a experiência humana ela já está palmilhada ali dentro. Sofrimento, sofrimento da mudança, sofrimento quanto à ignorância sobre quem somos, né? A gente poderia observar isso com muita alegria e muito cuidado, porque a gente só fala em sofrimento porque a gente tem alguma coisa depois do sofrimento. Ou seja, só falamos em doença porque queremos propor o tratamento para ela. Então, quando falamos em o que faz você ser budista, o ponto central é visão. Ou seja, o ponto central é que quando nos tornamos budistas, nós nos tornamos budistas como alguém que procura um tratamento para uma doença. Tá? Então, eu posso pegar e, por exemplo, dizer: estou com febre. Febre é um sintoma, ok? Então, eu posso simplesmente parar e dizer: eu vou pegar e vou tomar paracetamol. Pode, você pode fazer isso, né? E a febre passa. Ou eu posso parar e dizer: ok, estou com febre, mas essa febre veio da onde? Será que eu estou com otite? Será que eu estou com Covid? Será que eu estou com pneumonia? Ou seja, ela tenta olhar para dentro e tenta investigar de onde que aqueles sintomas estão surgindo. Ela não ignora aquilo achando que é só sair por aí organizando as coisas a partir de gostar e não gostar, tá? Então, o que acontece? Dentro disso, a gente tem a noção de refúgio. Refúgio aqui não significa que eu vou me afastar de tudo para me isolar das pessoas ou do mundo, porque isso é ingenuidade. Você tenta se isolar externamente, mas a mente vai junto, tá? A mente vai junto. Então nós temos a questão do refúgio, que é externo, interno e secreto, tá? Em geral, nós vamos sintetizar isso como o refúgio nas três joias, tá? O Buda, o Dharma e a Sangha. Ou seja, nós estamos andando no samsara e há um momento, existe um determinado momento que a pessoa diz: eu cansei disso. Eu não quero mais ficar girando nesses ciclos de altos e baixos, me reificando como uma identidade e no final sendo derrubado pela impermanência e pela causalidade natural dos 12 elos da origem independente, né? Ou seja, no final, a decrepitude, sofrimento e assim por diante. E depois a pessoa acha que, ok, da próxima vez eu vou fazer diferente. E ela se vê de novo, de novo, de novo, de novo, repetindo os mesmos padrões, tá? Então, quando geramos um cansaço diante do samsara, é natural que a gente busque um porto seguro, mas esse porto seguro ele não vem do lado de fora. Pode até acontecer de termos, sim, portos seguros externos, mas para a gente encontrar esse porto seguro interno, que é o refúgio na natureza da mente. Tá? Como, por exemplo, a gente pode passar um tempo em retiro, a gente pode passar um tempo dentro de centros budistas, certo? Mas tudo isso é tratamento, não é saúde. O que a gente está tentando mostrar aqui é saúde. Tá? Então, de modo mais preciso, o que faz uma pessoa ser budista ou não é a questão do refúgio na natureza da mente. Tá? Então, não importa a quantidade de prostrações, não importa os mantras recitados, não importa quantos retiros a pessoa contabilizou na vida dela, não importa quantos locais sagrados a pessoa visitou, não importa quantos professores ela tirou selfie e apareceu, né, no Instagram dela, tudo isso deve ser precedido por refúgio bodhicitta. Tá? Então, refúgio, eu entendo que eu tomando confiança nos três venenos da mente, eu não vou para lugar nenhum, pô. Então, eu busco algo que possa, então, servir como um fio de Ariadne, né? Nessa tempestade, nesse labirinto que é a mente. Tá? Então, por exemplo, não é à toa que quando alguém começa a praticar as práticas do Dharma, as práticas do budismo, no final das práticas nós dedicamos os méritos e também as virtudes, tá? Sejam as práticas mais elaboradas ou as práticas fundamentais. Por que isso, pessoal? Porque a gente sempre precisa entender qual é o nosso papel na realidade. Tá? A pessoa não vai achar que ela está avançando na prática por força própria. Ela não tem mais essa ingenuidade. Então, quando tomamos refúgio e tomamos a atitude de bodhicitta, tá? O refúgio
vai dizer onde é que eu tô, onde é que está a minha base. Né? Eu não estou mais tomando o refúgio no ego, tá? Na identidade. E agora eu vou precisar me relacionar com o mundo. Então eu vou precisar de uma atitude, tá? Então quando eu tomo refúgio Bodhicitta, é como se eu estivesse arando a terra da mente para que as sementes do Dharma possam germinar em nós, tá? Bodhi, despertar, bodhicitta, tá? Então, isso é o que os mestres chamam de a gente gerar o cansaço do samsara. Enquanto esse cansaço não estiver presente, a gente pode fazer tudo o que for, né? Ser cosplay budista, mas a transformação interna não vai funcionar. E a pessoa ainda fica culpando os ensinamentos, né? Mas isso é outra história. Então, embora existam inumeráveis métodos, inumeráveis escolas, ferramentas também para aliviar o sofrimento mental, as aflições mentais dos seres, todos os ensinamentos budistas podem ser sintetizados na seguinte afirmação do próprio Buda histórico, né? Que é o quê? Abandone as ações não virtuosas, pratique virtudes e dirija a própria mente. Então, não é à toa que isso está escalonado dessa forma. Tá? Porque é simples, você só vai poder fazer a etapa posterior se você estiver consciente das etapas iniciais, tá? Porque a mente ela é exclusiva, ela não consegue estar equilibrando várias coisas ao mesmo tempo. Ou ela está em uma coisa ou ela está em outra, tá? Então, por exemplo, o ponto principal de dirigir a própria mente é o quê? A questão do treinamento da mente. Tá? Então, a gente toma o refúgio bodhicitta porque a gente tem métodos e ferramentas que estão sendo trazidos ao longo de 2.600 anos e que estão sendo atestados por pessoas como nós. Tá? Uma coisa é você dizer, o Buda fez isso porque ele era o Buda, né? A gente tem isso, assim, de se vitimizar, de se colocar para baixo. Pois é, e o que é que você vai dizer, então, dos professores que estão perto da gente, que estão praticando isso aqui? E aí? Né? Então, na visão do Dharma, a raiz do bem e do mal é a mente dualista. Não tem alguma coisa fora de nós que produz isso, tá? Então, a energia e o corpo são como se fossem auxiliares disso. É como se fosse um teatro de mamulengos, tá? E os fiozinhos são a mente que está dirigindo. Então, ter condições favoráveis para praticar o Dharma nos ajuda a examinar nossa própria mente à luz dos ensinamentos. Então, a pessoa, por exemplo, quando ela começa a praticar, ela começa a observar que seria interessante que a gente tivesse condições favoráveis para praticar o Dharma. Tá? E essas condições favoráveis, por isso que ela começa com o refúgio bodhicitta, porque sem isso, a mente dela vai ficar saltitando e ela tem a sensação de ser infinita, né? Ela tem a sensação de que a vida dela é infinita. Então, ela precisa, por exemplo, passar pelos 4 pensamentos que transformam a mente para ela entender a finitude dela e ela querer transformar. Ela querer transformar essa sensação de que ela é o centro da mandala, ela é o centro de tudo. E não é, né? Uma pessoa que despertou, uma pessoa um pouco mais madura sobre a compreensão do seu lugar na realidade, ela entende que ela não é o centro da mandala. Tá? Ao mesmo tempo, ela diz: como é que eu poderia intervir, como é que eu poderia agir de uma maneira mais positiva no mundo? Por isso que refúgio e bodhicitta. Tá? Então, por exemplo, essa questão do refúgio e bodhicitta, ela diz diretamente, ela aponta diretamente para como que podemos então reconhecer essa natureza livre da mente, essa natureza, essa essência, a nossa verdadeira face. Isso vem com uma seguinte metáfora, né? Que é o quê? Quando olhamos um arco-íris no céu, embora ele apareça, ele seja bonito, a gente diga, olha lá, ali tem um arco-íris, a gente identifica as cores e assim por diante, né? Qual é a localização de um arco-íris? Qual é o GPS? Será que eu consigo localizar o arco-íris no GPS? Qual é o CEP de um arco-íris? Um arco-íris ele surge por causas e condições, mas ele mesmo, nele mesmo, ele não é intrinsecamente existente, tá? É apenas quando nossa mente olha para o arco-íris e fixa aquela experiência que ele começa então a ter poder sobre nós mesmos, né? Ou seja, esquecemos que somos nós que estamos criando aquela experiência, tá? Do mesmo modo, a pessoa poderia trazer essa mesma contemplação para dentro. Quando surge um pensamento ou uma emoção, por exemplo, onde é que ele está localizado? Está na minha cabeça? Está na minha mão? Está no meu corpo? Tá? Por que que a gente está falando isso? Porque quando a gente começa a entender que nós não somos as identidades e que nós
temos condições, nós já temos as condições necessárias para ultrapassar essa confusão sobre as identidades, então vai surgir em nós naturalmente a questão de tomar refúgio, ou seja, a gente entende a nossa condição de pequenez em meio ao samsara, tá? Mas não basta, não é uma condição de pequenez e se colocar para baixo. É uma condição de pequenez e dizer, olha, eu por mim mesmo não consigo avançar. Então a gente tem a atitude da bodhicitta, né? Qual seria a atitude da bodhicitta? É que todos os seres, eles possuem a centelha básica de lucidez. A gente já começa daí, ou seja, Tathagata. Então a semente de budeidade. Budeidade significa o quê? O estado desperto, né? Porém, essa base fundamental, essa compreensão, esse discernimento, ela foi obscurecida pelos venenos da mente, como um mágico que cria a magia, só que agora o mágico ele fica preso à própria magia que ele está fazendo. Tá? Então, qual é o ponto principal? É liberar o engano e a confusão sobre quem somos. Isso é a bodhicitta, né? E ajudar os seres a partir compaixão, amor, alegria, equanimidade e assim por diante. Então, em seguida, nós desejamos acumular essa visão de compaixão e sabedoria, porque em meio às experiências, aquilo vai sendo perdido, né? Não sei se a gente já percebeu, durante o dia a gente tem lapsos de lucidez. Aí daqui a pouco a pessoa diz, bom, onde é que aquilo está mesmo, né? Então, em vez de a gente seguir com a mente no piloto automático, tentando resolver, controlar, manipular, né? A gente segue olhando para as situações e transformando aquelas situações a partir de mérito e sabedoria. Como que a gente faz isso? A partir dos métodos e ferramentas disponíveis, né? E a gente vai chamar isso então de meditação. Meditação é visão, meditação e a ação no dia a dia a partir dessa compreensão sobre como a mente funciona, tá? E por fim, a gente tem a dedicação de méritos. Ou seja, é uma forma de a gente não velar a nossa prática com a sensação de orgulho, né? Nossa, olha, olha como eu que sou um bom praticante, eu que sou uma boa pessoa, porque é meio tosco assim, a gente se define pelos exageros. Ou eu sou uma pessoa que tenho muitas qualidades, ou eu sou uma pessoa que não tenho qualidade nenhuma, e por favor, tenham, né, piedade, tenham pena de mim. E não é isso que a Bodhicitta propõe, tá? Então, ambos esses dois lados são um orgulho sutil, né? Então, nós geramos méritos na medida que a gente vai praticando aquelas três sentenças que o Buda ah, colocou: evitar produzir sofrimento, praticar as virtudes e dirigir propriamente, tá? E reforçamos, então, condições positivas para a gente seguir no caminho, tá? De qualquer forma, seja qual for o Dharma que você está praticando, examine a sua mente, que, embora ela seja fundamentalmente pura como um espelho, que a tudo reflete sem agarrar ou rejeitar, nós acabamos nos deludindo com as imagens que surgem, tá? Com as aparências. E assim a gente segue vagueando no samsara, tá? Que é o oceano de sofrimento. Então, o refúgio, ele é o ponto inicial e ele também é o ponto final do caminho. Porque a raiz da delusão, ou seja, a raiz do engano sobre quem somos, é justamente a ignorância sobre a profundidade e sobre o funcionamento da essência da mente, tá? Ou seja, como que a mente funciona e como que a mente se engana, tá? Então, quando a gente toma refúgio, a gente entende que os aspectos caóticos da nossa mente, a energia que está nos levando de um lado para o outro, ela começa a perder substancialidade. Então, a gente começa então a ver a realidade de um modo mais amplo, né? A gente começa, por exemplo, a perceber a originação dependente, a interdependência o tempo todo funcionando. E começamos a perceber que esses impulsos que nos arrastam de um lado para o outro, eles são um aspecto fugaz, um caso particular de uma mente que é muito mais ampla que isso. Tá? Então, o que seria o refúgio? O refúgio seria esse lugar livre da mente que permite a gente ver os condicionamentos, mas a gente está além de uma busca de um novo condicionamento. A gente simplesmente experimenta a lucidez, tá? A gente se coloca na realidade como ela é. Então, a gente poderia dizer que o refúgio é o início, o meio e o fim. Por quê? Porque a última coisa que a gente vai deixar para trás são os enganos.
Quando a gente deixa para trás todos os enganos, o que é que sobrou no final? Sobra a própria lucidez. Então, o refúgio é a própria lucidez. Prajna Paramita, né? Inconcebível, inexprimível, não nascida, incessante, por natureza semelhante ao céu. Quando isso não está claro ainda para a gente, então a gente precisa voltar e procurar um caminho de transformação, de modo que isso fique claro, estável e aplicável no dia a dia, tá? Então é isso. Eu espero ter ajudado sobre esse tema de o que faz alguém ser budista, né? Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.